Eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo a gente vai falar da miastenia, mais especificamente do Mestinon. A gente vai voltar a falar do Mestinon. Eu tenho um monte de coisa que eu tô querendo falar com vocês, porque eu fiquei bastante tempo sem colocar vídeo da miastenia. Mas eu quero terminar esses vídeos sobre o Mestinon, e então a gente vai voltar falando dos tipos de anticolinesterásico que existe. No primeiro vídeo sobre o Mestinon, a gente falou sobre os efeitos colaterais que o Mestinon pode causar. No segundo vídeo, a gente falou sobre a crise colinérgica e sobre a importância da gente seguir o protocolo que o nosso médico dá, né? Qual é a posologia, a quantidade de Mestinon que a gente usa por causa do perigo da crise. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de anticolinesterásico que existem, para a gente entender aonde o Mestinon entra nessa brincadeira. O primeiro tipo que a gente vai tratar é o tipo de ação rápida. É uma substância chamada, normalmente utilizada, é o hidrofônio, e as pessoas, o nome do remédio é Tensilon. Hoje em dia, esse tipo de anticolinesterásico, ele é utilizado muito mais no diagnóstico da miastenia. Alguns neurologistas usam injeções de Tensilon para diagnosticar, porque ele tem uma ação rápida, então a pessoa tomando essa injeção e melhorando muito rápido, se verifica que é miastenia. No entanto, o efeito dele passa muito rápido também, ele é de ação rápida, dura só uns 10 minutos. Se você procurar no YouTube vídeos de animais com miastenia, você vai encontrar alguns vídeos de cachorros onde o veterinário aplica uma injeção nele e ele está arrastando, por exemplo, as patas traseiras e de repente ele passa a se movimentar normalmente, né? Isso causa uma certa confusão, porque tem gente que olha isso e fala: tá vendo, essa doença aí não é nada. Outro dia eu até escrevi num blog que eu vi um comentário desse: é uma doença fácil de lidar, porque inclusive olha só esse cachorro aqui, tem essa injeção, você toma essa injeção e fica ótimo. Só que só dura 10 minutos aquele efeito, né? E a gente sabe que tomar um medicamento de efeito rápido é uma coisa, e de média duração, que é o caso do Mestinon, é outra coisa, e uso prolongado é outra coisa diferente, né? É outra história. Então, assim, a coisa não é bem assim. Os cachorros de fato melhoram, mas melhoram naquele momento, tá? O Tensilon tem essa capacidade, mas dura muito pouco o efeito dele. E logo passa, não é sustentável, né? O segundo tipo de anticolinesterásico que existe, o primeiro é esse de efeito rápido, o segundo tipo é o de média duração, o de efeito de média duração. As duas substâncias mais utilizadas de média duração são neostigmina, alguns colegas que eu conheço tomam a neostigmina, e a piridostigmina, que é o Mestinon, né? Brometo de piridostigmina. Eu sempre erro esse nome. Brometo de piridostigmina. Bom, enfim. Nesse caso, a duração, o efeito, né? Para fazer efeito demora um tempo a mais, né? A gente já falou sobre isso, 30, 40 minutos aí para fazer o efeito. E o tempo de duração desse efeito demora um pouco mais, dependendo do organismo da pessoa, demora de 4 a 6 horas, né? O efeito de duração do Mestinon. E a gente tem então aí um cuidado, porque é um remédio de média duração o efeito dele, do uso para a questão da crise colinérgica, né? Não ultrapassar a quantidade máxima que é permitida por dia para o uso da substância. E a gente tem também um anticolinesterásico chamado de larga duração. A substância desse colinesterásico mais utilizado é o bromuro de distigmina. Ele é de larga duração, ele demora um pouco, bem mais para fazer efeito, demora para fazer o efeito, e o efeito dele dura muito tempo. Qual é o problema desse anticolinesterásico?
é o perigo enorme de crise colinérgica, porque ele é de larga duração, o efeito dele dura muito tempo. E aí, como a doença é flutuante, você pode dar uma melhorada e você está com uma quantidade de acetilcolina enorme no seu organismo. E aí a coisa começa a se complicar e o perigo, o uso não é recomendado em caso de miastenia, porque há um grande perigo de crise colinérgica com o uso desse tipo de anticolinesterase, que é o efeito de larga duração, né? É o que demora mais. Então até aí a gente teve o de curta duração, de rápida, né? Curta não, mas é curta e rápida duração. O de média, que entre esses colinesterásicos está o mestinon. A gente teve o de larga duração e a gente tem o colinesterásico irreversível. O que é o irreversível? São substâncias que causam exatamente o mesmo efeito que o mestinon, mas não tem regressão. Vai e vai. E para vocês terem uma ideia, existe uma substância que os silvícolas brasileiros ou índios brasileiros usavam e usam ainda alguns grupos na ponta da flecha, que é o chamado curare, é um veneno que tem efeito anticolinesterase. Ele simplesmente interrompe a retirada da acetilcolina da fenda sináptica dos animais e isso acaba causando paralisia. Porque o excesso, né, acaba causando um problema seríssimo. Então os animais começam a ter problema para respirar, para a musculatura, fica paralisado até que ele tem uma parada cardíaca. Bom, esses são os tipos de anticolinesterase que existem e nós tomamos um de média duração, que é o brometo de piridostigmina. Falei certo dessa vez? Falei. Piridostigmina, tá certinho. Esses são os tipos de anticolinesterásicos que existem. Todos os anticolinesterásicos, eles têm uma função, que é interromper o funcionamento de uma enzima que quebra a acetilcolina, para a gente ter mais acetilcolina no nosso organismo. E por que eu comecei a falar de mestinon, né? Por que eu comecei a querer falar? Porque a gente não usa qualquer anticolinesterase, a gente usa um brometo. E isso é uma coisa seríssima. Os brometos são substâncias extremamente tóxicas. O brometo de piridostigmina, para vocês terem uma ideia, ele é utilizado hoje com dois objetivos. O primeiro objetivo é tratamento da miastenia, né, como anticolinesterase. O segundo objetivo é para intensificar o efeito de agrotóxicos, junto com agrotóxicos. Pra vocês terem uma ideia do que é esse remédio que a gente toma. E eu vou repetir o que eu já falei em outros vídeos, eu não estou falando isso para assustar ninguém, nem para ninguém parar de tomar mestinon, não. Eu tomo mestinon, tá? Eu preciso dele, eu tomo. Mas a gente precisa saber que mestinon não é bala. Não é brincadeirinha, é remédio, né? E a gente precisa encontrar a solução para isso. Eu encontrei uma coisa louca, absolutamente louca nas minhas pesquisas, que é o uso do mestinon, do brometo de piridostigmina, nas guerras contra o efeito de armas químicas. E os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Austrália fizeram experimentos com os seus soldados, né? Os Estados Unidos, por exemplo, na Guerra do Golfo, que eles estavam esperando que tivessem muitos ataques de arma química, eles começaram a incentivar e a dar doses diárias de mestinon para os seus soldados, só que os soldados deles não tinham miastenia, né? Era para tomar, para que se tivesse a arma química, ele não tivesse a paralisia causada pelos agentes químicos da musculatura, ele tivesse mais acetilcolina funcionando para ele continuar em atividade.
Só que o problema desse tomar esse remédio assim, e que foi encontrado em todos esses exércitos, tem um estudo longo sobre isso, de armas químicas e o efeito nesses soldados, são os efeitos que vieram depois, pelo uso do brometo. E, na verdade, é o brometo de piridoxigmina, mas é brometo no organismo. E efeitos do tipo problemas nas articulações, problemas gastrointestinais que ficaram crônicos, problemas respiratórios, cansaço, fadiga crônica. Alguns desenvolveram problemas com estresse pós-traumático, né? Da guerra, quer dizer, aí juntou a guerra com a medicação e não consegue superar os sintomas que são do Mestinon, de suor, de cansaço, de sonolência, diarreia, que se tornaram crônicos, e fragilidade de pele, condições de pele. Inclusive, quando você toma um brometo, seja qual for, de piridoxigmina ou de outro tipo, e você apresenta alergia na pele, a recomendação é suspenda, porque normalmente essa irritação, essa vermelhidão ou vasodilatação na pele, ela, quando você suspende o remédio, ela some, né? Mas esses soldados, eles foram testados, passaram por exames, enfim, e viram que eles estavam com dores musculares, dores articulares, essas coisas todas que eu falei, e em função do uso do brometo. Nesse caso, brometo de piridoxigmina. Mas eles não tinham a miastenia, né? Então, você imagina que pra gente o efeito pode ser menor, porque a gente tem um problema que a gente precisa de mais acetilcolina, mas eles não. Mas é pra gente perceber como o remédio, ele é remédio, não é bala, né? E a gente precisa estar atento a isso. E estar atento a isso não é para deixar de usar, mais uma vez, mas é para usar dentro daquilo que está receitado, gente. É remédio. Mestinon é remédio, né? A gente precisa dele, eu tomo todo dia. E não tomo pensando, ai meu Deus, veneno. Não, eu tomo tipo, é isso aí, vamos lá, vou ficar bem e tal. Porque a gente tem que ajudar nisso, com a nossa mente, né? Com a nossa energia e crença. Mas sabendo que não é brincadeirinha, tipo, toma aqui, vamos lá, vou mais um. Sigam a orientação do seu médico, sigam as orientações dos seus médicos, né? No próximo vídeo, a gente vai falar da crise do Mestinon. A gente vai terminar de falar do Mestinon falando da crise do Mestinon. É uma crise que já aconteceu esse ano e que se prolonga em alguns estados, em alguns lugares, e o que a gente pode aprender com isso e perceber. E em seguida a gente vai falar de uma coisa que para mim é a solução para isso tudo, que é a cura, né? E eu tô planejando fazer esse vídeo da cura ao vivo com vocês. Bom, obrigado por você ter assistido. Eu espero que tenha sido útil para você. Deixa aqui o seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Acompanhe a gente lá na página do Facebook. E se cuida, fica bem. Um grande abraço e até o próximo.